antes das coisas acontecerem. E ele, certa vez, ele falou: porventura faria eu alguma coisa e não revelaria ao meu amigo Abraão? Né? Então Deus tem prazer e fala: olha, vai acontecer isso. No caso, ele chamou João, né? João tinha tanta comunhão com ele. Se nós analisarmos dos discípulos, o único que ficou na cruz ali foi João. E depois João foi lançado no óleo, foi para a ilha de Patmos, né? E quando estava lá já bem idoso, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele. Eu me recordo, era como se ele dissesse assim: tu não me deixaste no dia da minha angústia, eu também não vou te deixar no dia da sua. Às vezes nós não vemos, mas João teve o privilégio de ainda ver, e Deus ainda falou para ele: sobe aqui, eu tenho uns negocinhos em particular para revelar para você. E hoje nós vamos falar desse ministério, né, que eu considero muito espinhoso, que é o ministério profético. E ele foi revelado para Moisés, né, viveu todos esses 5 ministérios aí, que é o apostólico, o ministério profético, o ministério do mestre, o ministério evangelístico e o pastoral. Moisés teve todos os 5. E nesse livro de Números, ele tem uma particularidade que todas as vezes que você olhar para ele, não diferente dos livros que nós já vimos, você vai ver a particularidade que tem para Números, que é o profético. É porque nós não vamos aprofundar muito nisso, mas quando ele manifesta a bênção apostólica, ali ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O Filho traz a paz, que o Senhor te abençoe. Quem é o Senhor? Naquele caso ali era o Pai, né? E o Espírito te conceda, né, a longanimidade, como ele fala ali, acho que é Números capítulo 6. Mas, como eu falei, nós vamos ler a apostila. Se o irmão tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, o irmão pode falar. Eu não vou questionar a respeito do passado agora, mas vamos falar um pouco sobre o ministério profético. Vamos ler então. No livro de Gênesis, encontramos o relato da criação. Nós já estudamos sobre Gênesis. Gênesis falava do ministério apostólico. Amém. No livro de Êxodo, encontramos a descrição dos grandes milagres do Senhor, que falava qual era o ministério do livro de Êxodo. Estudando na aula passada, irmão. Qual foi o ministério que nós estudamos na aula passada? O evangelístico, né? A unção evangelística. O de Levítico nós vamos pular. Encontramos o registro das leis do Senhor, falar sobre, né, o ministério do mestre. E no livro de Deuteronômio, a repetição das leis. Porém, no livro de Números, encontramos as murmurações, as rebeliões do povo de Deus. Quer encontrar? Eu quero procurar o livro que fala, eu quero ver histórias que falam onde o povo murmurou, que Deus fez as coisas para ele. Vá para o livro de Números, você vai encontrar no período de Moisés. Encontramos as murmurações, as rebeliões do povo de Deus, porque Deus conta cada murmuração e cada rebelião. Tradicionalmente, a autoria deste livro é atribuída a Moisés, né, em Números 33:2, encontramos a referência específica que diz: e escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Então ele escreveu todas as suas saídas, né? Quais são elas? Aquele período que ele ficou por 40 anos, quase, né, 40 anos andando no deserto. Então ali vão estar no livro de Números especificamente mais apurada as histórias que relata, né, a saída do povo hebreu do Egito. Um exemplo, o livro de Mateus, ele fala de Jesus como rei. Então você vai encontrar Jesus como rei no livro de Mateus. Não, eu quero encontrar Jesus como homem, eu quero falar de Jesus como ele era homem. Onde é que eu vou encontrar? No livro do Evangelho segundo escreveu Lucas. Aí o Evangelho segundo escreveu Marcos, você vai encontrar Jesus como servo.
Não, eu quero encontrar aquela parte que fala de Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, né? Aquele que era o Verbo vivo. Aí é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Então, assim, eu quero ver sobre as murmurações. Aí você vai no livro de Números. Assumindo a autoria do próprio Moisés, provavelmente o livro tenha sido escrito por volta de 1400 a.C. Nunca leve ao extremo. Um exemplo, está escrito lá 1400. Não, poderia ter sido 1395, poderia ter sido 1405. Nem a idade, vamos assim dizer, a data certa que Jesus morreu, nós podemos afirmar que foi no ano 33, poderia ter sido no ano 28. Um exemplo. Por quê? Por causa do calendário, né, gregoriano, ele nos ensina e ele foi colocado sobre o calendário judaico. O calendário judaico hoje, eles estão no ano 5.000, se não me falha a memória, 876 ou 86. Quer dizer, eles não pararam. Eles continuam, né, desde Adão, esperando o Messias. E o Messias já veio, quando ele veio, zerou. Aí nós contamos esse outro ano, mas isso aí é uma coisa que vamos ver em biologia. Pouco antes da sua morte. Então, assim, não se preocupe muito com a data, e sim com o que aconteceu. Isso é que é importante. Os acontecimentos desse livro ocorrem durante cerca de 40 anos, começando após o livro de Êxodo. Neste livro encontraremos explicadamente o ministério profético, mas encontraremos nas entrelinhas desses registros a unção desse ministério, né? Aí eu faço uma pergunta, né? Mesmo que seja retórica, o que é o ministério profético? Tem gente que acha que o ministério profético é aquele que bota a mão na cabeça e as coisas vão acontecer. Ali é uma das manifestações do ministério profético. Ele não é só isso. E às vezes Deus pode te usar nesse ministério, com essa unção, sem você ter esse ministério. Bom, por que Deus não me usa? Porque eu não profetizo. Simples assim. Se você orar e profetizar, talvez não na primeira vez, mas com a sua dedicação, com seu, não vou dizer esforço e nem sua insistência, mas a sua devoção a esse dom, essa unção vai te perseguir e com certeza ela vai te encontrar. E em um dia você vai profetizar e vai acontecer. Alguém vai dizer: olha, bem contou a irmã, a pastora, né, fulana de tal, falou e aconteceu. Aí você fala: nossa, se você não tivesse falado, outra pessoa teria falado. E aí você teria dito: olha, fulano falou e aconteceu. Nós já ouvimos falar muito, né? Está na hora da gente começar a falar. Então a gente tem que profetizar. Essa unção cabe para nós. Ah, irmão Jovelino, mas eu não sou profeta. Será? Deus deixou os 5 dons ministeriais para a igreja. Você é a igreja? Então você tem direito a usar esses dons como arma espiritual. Você não deve ficar calado, deve expressar a sua fé. Esta unção se revela o profundo e o escondido, que expõe as trevas e apresenta a luz. A unção que nos leva a denunciar a corrupção, portanto, os erros, e também mostrando a solução em Deus. Aí é que está o problema. Hoje você não vê isso daqui, apontando a corrupção, os erros e mostrando a solução. A gente, os mais antigos, tem o costume de dizer que às vezes é uma profetada. Não sei se vocês já conhecem, mas com certeza já viu dizer de muitas pessoas por aí. Só profetiza coisa boa. Não estou dizendo que é ruim não. Não estou dizendo que é ruim não. Mas esse ministério profético, você pode ver, dificilmente ele tem uma coisa boa. O que é um ministério profético? Um exemplo, às vezes Deus te dá uma visão de uma pessoa e você olha para ela, você profetiza sobre ela algo que ela não está vendo. Aí não, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus. Aí ela olha e fala: não, mas eu não me vejo assim. Você não se vê, mas eu te vejo. Eu estou profetizando algo que vai acontecer na sua vida mais à frente, você não está vendo. Agora também, do jeito que eu digo que é algo bom, também posso ver que é algo mau.
Irmão, não vá por esse caminho não é bom, se você for, você vai cair. Olha, foi a língua do irmão. Não, às vezes foi a fé, foi Deus usando, ou foi a experiência que o irmão tem. No decorrer da vida, né? A gente fala, às vezes as pessoas entendem ou não. E geralmente hoje eles só apresentam coisas boas. É tanto que, um exemplo, se chegasse e falasse assim, olha, vai ter um profeta aqui hoje. Aí vamos dizer, a igreja enche. Aí todo mundo quer que Deus revele ele. Mas quando o profeta começar a revelar o pecado, irmão, a fila desfaz na hora. Ninguém tem pra frente orar, tem certeza. Ó, você tem que se consertar nisso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Aí vem o outro, fala, olha, Deus te viu naquele dia que você fez isso. Deus falou, se você não se arrepender, eu vou vir e vou tomar seu cartiçal. E o próximo, olha, se você continuar nisso, eu vou te levar. Acaba a fila, irmão. Acaba a fila na hora. Mas como é só benção, aí todo mundo, né, quer ficar em cima, né? Quer fazer, eu sou o próximo. Então esse ministério geralmente é aquele caso da acusação, ele aponta, né? Você lembra de João Batista? Ele falava, ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, né? Olha o tipo do linguajar do profeta. E ele tem autoridade, não é... As pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Confunde autoridade com arrogância e não tem nada a ver. A autoridade, eu achei muito interessante uma vez quando eu vi essa frase. A autoridade é um ferro revestido de veludo. Ele parece que é manso, ele parece que é macio, mas ele não é não. É a mesma coisa, quem tem um exemplo? Jesus. Jesus, você olhar para ele, rapaz, Jesus é uma flor. Mas se entra de um jeito errado com ele, para você ver como ele tratava os fariseus, né? Porque né, ele via isto, uma casa, né, casa covil de ladrões, né? Então assim, Jesus não dá mole, não dá mole. Mas então, é o que eu acho, né? Que é uma coisa bem convincente. Aí lá vamos nós voltando de novo lá para Nadab e Abiú. Estes são os nomes, aí a referência é essa, né? Números 3, versículo 2 e 4. Estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Destes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas, né? Para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão, seu pai. Esse texto relata Nadab e Abiú morreram por acender um fogo estranho perante o Senhor. Sempre que os ministros de Deus estiverem fora dos seus ministérios, há um risco muito grande de acender fogo estranho. Quando os obreiros não têm muita clareza do que fazer, podem vir a fazer o que não deve. Será que a gente vive isso? Tem tanta gente tentando imitar, um exemplo, crescimento, tentando imitar algum acerto. Não sei se os irmãos lembram, né, da igreja do Po Yang Cho, o irmão tinha mais de 1 milhão de pessoas, de cristãos. Aí todo mundo, não, vamos imitar o método do Po Yang Cho. Só que lá o pastor ora 10 horas por dia. Na igreja brasileira está certo? Não tem como, irmão. Aí tem aquele caso lá da Colômbia, que teve a geração do G20. Aí trouxeram para o Brasil as células, não, porque um vai gerar 12 e esses 12 depois vai gerar mais 12, e aí no caso serão 144, e aí a igreja foi naquela ideia, mas aquilo ali foi uma revelação que Deus deu especificamente para aqueles irmãos. Aí tem gente que tenta copiar. Um exemplo, tem um ministério numa outra igreja, departamento masculino, e os irmãos fazem lá e é uma bênção. Aí não, vou trazer para cá porque vai dar certo. Às vezes não vai dar certo. Por quê? Qual é o certo a fazer? Não sei se vocês pegaram. Sempre que os ministros de Deus estiverem fora dos seus ministérios,
há um risco muito grande de acender fogo estranho quando os obreiros não têm muita clareza do que fazer, pode vir a fazer o que não deve. Então, melhor do que fazer o que não deve é não fazer nada. Ah, mas você só erra porque você tentou acertar. Eu acho certo, mas você só erra quando tentou acertar aquilo que Deus mandou você fazer. Pedro fez coisas que Deus não mandou fazer, então ele errou. Quando ele teve a oportunidade, quando ele recebeu o Espírito, aí ele falou, que Jesus falou, quem os homens dizem que eu sou? Aí ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí ele falou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi homem, não foi, mas foi o próprio Pai que te revelou isso. Aí Jesus falou, olha, agora compele ao Filho do Homem, que ele vai perecer, que ele vai passar pela cruz, que ele vai morrer. Aí Pedro pulou na frente. O que era para Pedro fazer? Ficar na dele. Deus não falou nada para ele. Aí ele falou, não, mestre, de maneira nenhuma, o senhor não vai morrer não. Ele falou, para trás de mim, Satanás, porque tu não sabe dos desígnios de Deus. Então se ele tivesse ficado calado, não teria sido melhor? Aí ele foi fazer, era uma coisa, parecia que era certo, mas não era. Então, existiu outros momentos? Sim. A gente faz isso também? Sim. Mas nós temos que ter esse intuito. Por que nós estamos falando sobre o ministério? Para que você reconheça esse ministério em você. E quando você está no seu ministério, se você fizer segundo a vontade de Deus, Deus vai honrar aquilo que você falar, Deus vai honrar o que você profetizar, Deus vai honrar o que você pedir e Deus vai suprir aquilo que você necessitar. Por quê? Porque você está segundo a palavra dele. Você está exigindo, é como ele diz, você está trazendo à existência as coisas que não existem. Mas você está trazendo por quê? Porque é segundo a sua fé. Você vem para a igreja, seu departamento é pequeno, só tem 1, 2, 3 pessoas, mas você fala, Senhor, foi o que o Senhor me deu, eu não vou abrir mão, eu vou lutar, eu vou bater, eu vou clamar, eu vou cavar, com o meu pulso. E é como se diz, brota pulso. Quando você menos pensa, sai uma aguinha. E se sair uma aguinha, irmão, pode confiar, continua, Deus vai te dar a vitória. Você só tem que persistir. Melhor é esperar a ordem de Deus. A morte de Nadab e Abiú vai causar um impacto muito forte e negativo no projeto ministerial para toda a nação. Os israelitas perdem seu único profeta, chamado Nadab, que quer dizer liberal, e juntamente com seu único evangelista, chamado Abiú, que quer dizer Deus é Pai. A partir desse momento, uma semente de corrupção começa a ser plantada no meio do povo. Não há fiscalização na construção da edificação do projeto nacional. Nadab, o profeta, está morto. Quem é que fiscaliza as coisas dentro da casa de Deus? O profeta. No caso ali, o profeta morreu. Então não há quem fiscalize. Opa, isso aí está errado. Entendeu? É o profeta, o chamado profeta. O profeta é o que aponta, mas não é o que aponta, você está em pecado, você vai morrer. Não, é o que fala, irmãos, assim não dá certo, porque a Bíblia diz e tal. Então ele está apontando o erro. É como os profetas falavam a respeito da nação. Um exemplo, Jeremias, Nabucodonosor vai vir, Deus falou que a gente tem que se render ao jugo dele. Deus está falando, é duro, mas a gente tem que aceitar. Todos os profetas falaram coisas que não eram boas a princípio, mas depois tinha um refrigério de Deus, vinha um bálsamo, eles tinham que passar por aquilo. Então o profeta, ele aponta. Nesse caso aqui, Israel, Nadab tinha morrido. Eles perderam o profeta. E não só o profeta, eles perderam também o evangelista, que era Abiú. Quer dizer, uma igreja sem o profeta, que é aquele que aponta o erro, e sem o evangelista, que é aquele que propaga o reino, é uma igreja que anda com certa dificuldade, com relação ao tripé. Toda a nação começa a ser levada à corrupção, pois onde não há profecia, o povo... Já ouviu falar esse versículo? Agora, o complemento dele é que é interessante, a gente se atém muito às pequenas coisas, e a gente vai muito pelo que as pessoas dizem. Se nós formos na Bíblia, veja o que é mais, pelo menos eu considero outra coisa mais importante. Provérbios 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ponto e vírgula. Acabou o versículo? Não. Então, e por que a gente só fica na primeira parte? Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado.
Então quer dizer, se não houver profecia, o povo se corrompe. Não, calma aí, mas eu procuro guardar a lei, então eu sou bem-aventurado. É melhor do que aquele que se corrompe. Ah, não tem profecia, mas eu guardo a lei, eu sou bem-aventurado. Eu tenho que buscar a lei, tenho que conhecer a lei, depois Deus vai transformar a lei em graça. Paulo diz, olha, a lei não é de toda vã, porque se não fosse a lei eu não conheceria o pecado. E se eu não tivesse passado pelo sistema do judaísmo, não teria encontrado o cristianismo, o qual hoje sou apóstolo, né? Eu era como um filho abortivo e agora sou um dos principais. Mas primeiro ele teve que conhecer o outro lado. E geralmente, muitas vezes, algumas pessoas têm que conhecer o outro lado do mundo para voltar para Cristo e ensinar aqueles que estão lá do outro lado como se deve proceder. É como Moisés. Muitas das vezes nós somos como Moisés. Nós fomos no mundo, conhecemos algo, vamos para a igreja, agora é a hora de nós trazermos aqueles que estavam do outro lado do rio, ou da margem, né, do mar. Vamos lá no Egito buscar eles, aqueles que tiveram a mesma vida que nós, porque nós sabemos o caminho. Nós já andamos por esse deserto, nós conhecemos as estradas, então é mais fácil para a gente buscar eles. Deus conta com a gente. O profeta liberal, andando com o evangelista liberal, acende um fogo estranho perante o Senhor, razão pela qual Deus os fulminou. O rei Davi tentou restaurar os ministérios durante o seu reinado, separado ali, que representa o reinado segundo o coração de Deus, que ele instaurou, né, aquele tempo, apesar de o tabernáculo não estar junto. Em 1 Crônicas, capítulo 24, de 1 a 3, diz: e quando os filhos de Arão, estes foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, e morreram Nadab e Abiú antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administraram sacerdotes. Davi partiu como também a Zadok, os filhos de Eleazar, e a Ameleque, dos filhos de Itamar, segundo seu ofício e seu ministério. Quer dizer, uns ficaram em Jerusalém e outros foram para Gibeon. A arca ficou com Davi em Jerusalém e os outros utensílios, altar de incenso, altar de holocausto, candelabro, mesa da preposição, e a bacia foi lá para Gibeon. Como é que Davi descobriu isso? Quem ensinou para Davi que ele poderia separar isso? A gente sabe que ele tentou trazer, não da maneira que Deus quis, e Uzá morreu por causa disso. Porque ele foi tentar, né? Veja que coisa boa, irmão. A iniciativa boa, ela é legal, mas nem sempre ela é do agrado de Deus. Ele tentou impedir que a arca caísse no chão. E Deus falou: não, minha filha, isso aí não é para vocês, senão você não tem que tocar, isso não é seu. Aí ele caiu e morreu. Mas você já imaginou? Eu vi uma vez num artigo, achei interessante, o outro lado da história. Você já imaginou se essa arca cai no chão? A fúria de Deus que caiu sobre aquele homem, se caísse sobre todos aqueles que estavam ali. Talvez esse homem não foi um herói para aqueles daquele tempo. Talvez ele não sabia que se ele tocasse ele morreria. E talvez ele fez isso porque ele acreditava que seria menos o furor de Deus contra o povo dele, porque estava carregando a arca de qualquer forma. Irmão, carregar a arca, existiam 3 tribos que cuidavam disso: os Gersonitas, os Gibeonitas e os Merares. Os Merares carregavam os utensílios, os lenços, os lençóis, né? Eu não posso dizer nem que era lençol, porque era tão grande que cobriu o tabernáculo, né? O comprimento deles era tão grande. As cortinas do tabernáculo, eles carregavam, receberam um carro de bois. Aí vieram os outros que cuidavam das outras partes, que eram as colunas, receberam carros de bois. Os que carregavam a arca, os que carregavam o altar de incenso, a mesa da preposição, o candelabro, a bacia e o altar de holocausto não receberam carros de boi. Por quê? Tem ideia? Esses não eram os utensílios mais importantes do tabernáculo? Então Deus estava deixando um recado para nós ali, que eles simbolizavam teoricamente a presença de Deus.
Cada utensílio desse simbolizava a presença de Deus. Então Deus estava dizendo que não eram os carros de bois que deveriam levar as coisas de Deus. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa habitual que vai fazer a presença de Deus, a vontade de Deus fluir no nosso meio. É a presença do homem e ele tem que ser colocado sobre os seus ombros. Por isso que tem um nome, não é ombreiro, né? É obreiro, quer dizer, aquele que carrega nos seus ombros a presença de Deus. É como diz Paulo, nós somos dispenseiros do mistério e dos ministérios de Deus. Cada um de nós. Todos nós recebemos pelo menos um ministério, pelo menos um dom do Espírito Santo, pelo menos um talento nós temos. E o que nós temos feito com ele? Um dia nós iremos prestar conta. Nesse caso aqui, podemos observar que no texto, Davi teve uma revelação do Espírito Santo concernente à restauração profética desses dois ministérios perdidos por Israel. Observe que Davi tomou os filhos de Eleazar, chamados Zadok, o justo, para restituir o ministério profético, e simultaneamente tomou os filhos de Itamar, chamado Aimeleque, quer dizer, irmão do rei, para substituir o ministério evangelístico. Né? Às vezes nós lendo, a gente não tem essa ideia da profundidade da ação da história, como ela era profunda, não apenas para os homens, mas para Deus. E aqui a gente está olhando de um patamar um pouco mais alto, porque é fácil falar daquilo que aconteceu lá atrás. O problema é a gente identificar na nossa vida e não permitir que, assim como aconteceu lá atrás, aconteça conosco. Esse aqui realmente é o verdadeiro fato interessante da gente estudar a teologia para isso. É para a gente ver como aconteceu, porque falar de Adão, falar de Davi, falar daqueles heróis do passado é muito fácil. Agora dizer assim, olha, ele caiu porque foi por esse caminho. Rapaz, eu estou indo nesse caminho? Não posso. Por quê? Porque você já viu qual é o final. Eu estou indo no caminho de Saul. E se eu for no final de Saul, eu sei qual é o final. Então não vou. Eu tenho que ir pelo caminho de Davi. Né? No caso, o homem segundo o coração de Deus. Nós temos que ter essa percepção. O profeta Nadab, liberal, substituído pelo profeta Zadok, o justo, enquanto o evangelista Abiú, Deus é pai, substituído pelo evangelista Aimeleque, irmão do rei. O profeta ouve Deus falar com o povo. Sua mensagem não é uma mensagem liberal, sem parâmetros, pelo contrário. Sua mensagem é justa, sem folga, com o objetivo de conduzir os ouvintes por um caminho, no caso o caminho é Cristo, nós sabemos, que levasse o centro da vontade de Deus. A lei do nazireado é uma tipologia das qualificações do profeta, segundo o coração de Deus. Existem muitos profetas, mas nem todos são segundo o coração de Deus. Nós estamos aprendendo, estamos meditando, que é o que a Bíblia diz. Aqui a gente vai identificar aqueles que são e os que não são. Lembra lá em Apocalipse, Jesus falou, olha, vocês acham, não sei se foi para a igreja de Esmirna, vocês acham que tem pouca força, mas vocês colocaram à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. É como os irmãos da igreja dos Bereanos, eles ouviram Paulo pregar, aí falou, Paulo, nós vamos analisar isso aí e se der certo, no próximo sábado nós te ouviremos novamente. Não é porque o irmão chega na igreja que eu sou apóstolo e agora eu vou pregar e todo mundo tem que baixar a orelha e ouvir tudo que ele fala. Não, tem que analisar. Porque às vezes ele pode não estar no seu melhor dia, nós não sabemos quem ungiu ele, nós não sabemos qual é a motivação que ele está naquele momento, e aí porque ele disse a gente vai falando amém, nem sempre é amém. E amém quer dizer assim seja, né? A gente tem que ter esse cuidado. E nós estamos aprendendo isso. Quem era um profeta segundo o coração de Deus? João Batista. Nós vamos fazer um parâmetro de profeta baseado apenas quem foi o maior. Jesus falou, nascido dos homens. João. Então para ele, para nós, é uma referência. Poderíamos citar qualquer um profeta, mas vamos no maior, que parece que a gente conhece um pouco da história dele, né? Vamos ver se a gente realmente conhece mesmo. E o Senhor chamou João Batista da linhagem de
de Levi para ser o nazireu espiritual. Em João Batista nós encontramos as qualificações importantes para o desenvolvimento do ministério profético. Quer você ser um profeta? Quer desenvolver o ministério profético? Olhe para os grandes líderes da Bíblia e depois os que nós vemos, os contemporâneos que estão ao nosso redor. Qualificação para ser um nazireu espiritual. Números 6, do 2 ao 6, diz assim: fale aos filhos de Israel e diz-lhes, olha como é diferente um profeta falando das profecias que a gente ouve nos dias de hoje. Quando um homem ou mulher estiver separado, fale aos filhos de Israel e diz-lhes. Dificilmente ele fala para uma só pessoa, ele fala para o conjunto. Porque o ministério, ele não é para o aperfeiçoamento do cristão, ele é para o aperfeiçoamento dos cristãos, aperfeiçoamento da igreja, e a igreja é coletiva. Nós temos que ter, é claro que Deus muitas vezes vai falar conosco especificamente, mas nem sempre Deus vai falar só com o irmão Jovelino. Na maioria das vezes ele vai falar com o irmão Jovelino, que vai servir para muitas pessoas que estão aqui. É como ele falou para os irmãos da igreja da Ásia. Aí citou as 7 igrejas, simbolizou os 7 períodos que a igreja tem atravessado até o dia de hoje, que é a Laodiceia. Então ele está dizendo um exemplo para um, mas que serve para muitos. Não é específico, não. Deus falou comigo. Deus falou comigo, mas se você crê e está lá do outro lado, você pode tomar posse. Porque assim como falou com ele, faz parte do corpo, serve para você. Tanto a advertência como a bênção. Fala aos filhos de Israel, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu para se separar ao Senhor, e de vinho e bebida forte se apartará. Vinagre de vinho e bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem, de uvas, quer dizer, nenhum condimento que tenha uvas, porque a uva naquele tempo era o tipo de bebida forte que eles tinham. Nem uvas frescas, nem uvas secas comerá. Todos os seus dias de nazireado não comerás coisa alguma que faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias o voto de nazireado sobre a sua cabeça, não passará navalha até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Você fez um voto de consagração ao Senhor, um exemplo, jejum de 21 dias, é semelhante a um voto de nazireado. Você fez um voto, Deus fala, se não for cumprir, é melhor que não faça. Estou te pedindo nada, mas se você está dizendo que vai fazer, amém, eu vou com você. Lembra de Ananias e Safira? Deus não pediu nada para eles. Eles falaram, vamos vender, vamos dividir, vamos dizer que é de Deus. E chegou lá e falou, olha, você disse que vendeu essa... Por que tu mentiu para o Espírito Santo? Aí caiu. Aí lá vem a mulher. Tu vendeu a casa por esse valor? Sim. Pois é, esses que estão vindo aí, foram aqueles que foram levar teu marido, porque mentiu para o Espírito Santo. E vão levar você também. Caiu na graça. Não precisavam ter vendido nada. Deus não mandou, Deus não pediu, eles que fizeram por conta própria. Então assim, pensa 2 vezes antes de que faça. Se for fazer, tenta cumprir. Não é dizer que Deus vai te matar, não. Mas temos que tentar ser coerentes com aquilo que nós dizemos que cremos. Até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor, santo será deixando de crescer, as suas grandejas, as pontas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não chegará a um corpo morto. Pronto, esse era um estatuto para o nazireado. O que era o nazireado espiritual? Não se embriaga com as coisas deste mundo. Irmão, nós somos obreiros, nós temos esse nazireado espiritual na nossa veia. Nós não devemos nos embriagar com as coisas desse mundo. Se embriagar, que eu falo, é sim. É difícil não falar sobre isso. Porque assim, eu ainda não vi alguém cristão que se envolveu com a política e se deu bem. Mas eu estou para ver. Ainda não vi. Por quê? A maioria se corrompe. A maioria se corrompe. Não vou dizer que não tem. A Bíblia fala de Daniel. A Bíblia fala de José, a Bíblia fala de outros, Ananias, Isaías, Azarias, mas não são muitos. E
Na atualidade, a gente comparar pessoas com esses homens é um pouco complicado. Não estou aqui para julgar ninguém, eu não dou conta, eu não me meto. Entendeu? Deus chamou Davi e falou: olha, Davi, agora você vai ser rei de Israel. Mandou o profeta, vai lá e unge, ele ungiu. Beleza, se tornou rei. Aí ele foi e falou: não, agora eu vou construir um templo para o Senhor. Olha que maravilha. Quem é que não queria que Deus até admirou: rapaz, eu não te pedi isso, você vai me dar isso? Ele é assim: eu vou fazer uma casa, já tenho preparado os projetos, já separei do meu tesouro pessoal não sei quantas toneladas de ouro e não sei o que e tal. Eu falei: Davi, eu te chamei para ser rei de Israel, te tirei de trás da lã das ovelhas malhadas, quer dizer, você não era ninguém, e eu te tirei de lá e te coloquei no trono para você ser rei, não para ser construtor de templo. Teu filho vai construir. Deus gostou, mas Deus não aceitou. No caso do nazireado, você, eu, irmão Jovelino, estou falando como pessoa, eu, não estou usando a Bíblia, estou dizendo eu. Deus te ungiu, um exemplo. Eu vou citar o exemplo que é o comum que a gente fala aí em unções eclesiásticas, né, que é cargos eclesiásticos. Deus te ungiu como diácono, você é um presbítero, você é evangelista, você, deixa eu ver, pode ser um cooperador. Para mim não tem problema nenhum. Vou se envolver com a política agora, irmão, porque agora eu vou ajudar o povo de Deus lá do outro lado. Amém, você pode ir. Mas se Deus te separou para pastor, se Deus te separou para missionário, e se Deus te separou para apóstolo, né, não sei, ou bispo que seja, e você está envolvido com política, para mim você está trocando as coisas de Deus pelas coisas da terra. Isso é o que eu, irmão Jovelino, penso. Uma vez tem um irmão, Delvan Lima, os crentes mais antigos aí já ouviu falar dele, eu não sei nem por onde esse homem anda hoje, mas uma vez chamaram ele para ser administrador de Ceilândia, e ele disse que não ia. Aí o cara falou: mas por quê? Não, você está me rebaixando. Ele falou: por quê? Porque eu sou embaixador do reino de Cristo, eu não vou fazer isso. Então é o que eu penso, nós muitas vezes temos nos envolvido com as coisas deste mundo, e não é certo, não é bom. Por mais que você pense que é bom, irmão, você pode ter certeza que o inimigo está te levando para o pináculo. Billy Graham também, né? Foi um exemplo. Outro também que poderia ser, ele chegou a ser conselheiro do presidente, mas não se envolveu com a política. Conselheiro, irmão, diferente. Um exemplo: você é sacerdote, o político é rei. O sacerdote tem uma unção maior do que o rei, porque o rei fala com o povo e o sacerdote leva o povo para Deus e traz a resposta de Deus para o povo. Enquanto o sacerdócio estiver debaixo, enquanto o rei estiver debaixo da unção apostólica, embaixo da função sacerdotal, o reino é abençoado. Mas hoje o que tem feito? Os sacerdotes têm se dobrado à vontade dos reis. E hoje você não vê mais um deputado buscando um sacerdote para abençoar a casa dele, a família dele, os negócios dele, não. Você vê os sacerdotes buscando os reis em troca de uma lata de tinta. Estão se envolvendo com as coisas dessa vida. Nós não vamos falar sobre isso, mas o sacerdote, o nazireado, o espiritual, ele não se embriaga com as coisas deste mundo. Nós temos o exemplo de João Batista, vamos ver mais à frente. Quem é boca de Deus não pode se embriagar com nada, inclusive com o poder. O poder tem embriagado muitos ministros e profetas que nessa condição estão desqualificados para serem a voz do que clama no deserto. Quer ser um grande profeta? Então a primeira coisa que você tem que se fazer é deixar para lá tudo aquilo que é desse mundo. Irmão, eu vou viver como? Irmão, não fala assim não. Porque se Deus cuidou de 2 milhões de pessoas no deserto, dando pão, água e comida, até maná do céu Deus deu para aquele povo no deserto, você acha que Ele não vai cuidar de meia dúzia de gato pingado que é nossa família? Você acha que Deus vai deixar perecer? Vai não. Ainda mais se você estiver fazendo, é como disse Davi: fui novo e sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão.
em sua descendência. Bem lembrado. Então, o nazireu espiritual não bebe vinho deste mundo, mas se enche do Espírito Santo. E o Espírito luta contra as coisas do mundo. O nazireu espiritual não perde sua força quando olhamos para as Escrituras, encontramos os cabelos de uma figura da tipologia, tipológica, da força do Espírito Santo, através da nossa vida, do ministério que Ele mesmo nos concedeu, a exemplo de Sansão, que teve as suas 7 tranças cortadas. Uma simbologia do nazireado, a força dele estava nos cabelos. Uma simbologia do nazireado espiritual, a nossa força não está em nós, mas está naquele que está em nós, que é o nosso cabelo. Quer dizer o quê? Quando ele cresce, a nossa experiência com Deus. Isso é que nos dá autoridade diante dos principados e potestades. É tudo aquilo que nós temos de Deus em nós. E nós adquirimos, não é da noite para o dia, é muitas das vezes chorando, gemendo hoje, plantando nossos molhos com lágrimas, mas um dia nós retornaremos com alegria. Por quê? Porque eles floresceram e já estão dando frutos. E não depende mais de nós. Como disse o apóstolo Paulo, quem é maior é Cefas? Quem é maior é Paulo? Quem é maior é Apolo? Não, nós plantamos e regamos. Maior é Deus que dá o crescimento. Então nós temos que fazer somente a nossa parte, que é plantar. Tá. Ixi. Está na hora de você agora. O nazireu espiritual tem estabilidade. Então, primeiro fato do nazireu espiritual, ele tem estabilidade. O que é isso? Não vive uma vida de altos e baixos. Ele oscila em seu cotidiano, porém suas oscilações são pequenas, favorecendo continuamente a sua vida física, emocional e espiritual. Tem dia que a gente vai amanhecer ruim, mas nós não vamos vacilar na nossa fé. Eu estou chateado, eu estou triste, estou decepcionado, estou, como é que eu posso dizer? Posso estar de luto. Eu sou um ser humano. Eu tenho isso comigo, mas a minha fé não. É como diz Paulo, ela não pode ser abalada. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Eu posso passar por tribulações, como ele diz, eu sei estar abatido, sei ter fartura, como também estar alegre e ter em abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós temos que estar sempre nele. A nossa fé não pode ser abalada. Então nós temos sim momentos difíceis, mas não vacilantes na nossa vida espiritual. Um nazireu espiritual não se mistura com outros. Em que sentido? O salmista Davi diz que o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, ou seja, não se mistura com os mortos. Nós temos que ir lá sim, mas para falar da vida, para jogar sal, para jogar água, para dar pão, para dar vinho, mas não nos misturar com ele. Por quê? Porque nós somos a noiva, nós somos a eleita, nós somos sacerdócio santo, nós somos povo adquirido, nós somos nação eleita. Nós não podemos nos misturar. Que mistura pode ter entre Cristo e Belial? Nenhum. Aí ele cita um exemplo aqui de Ezequiel. Tu que eras querubim ungido, aqui ele fala de Lúcifer, né? Para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas e andava. Você vê, até esse que foi a maior criatura que Deus fez, caiu, porque vacilou. Se ele que andava com Deus, estava no Éden, participava das coisas santas, andava diante do monte de Deus, via Deus, ele caiu. E nós, que não vemos nenhum anjo, não vemos tantas coisas espirituais, nós não podemos vacilar, temos que manter o nosso chamado em dia. O nazireu sempre anda no meio das pedras afogueadas, que é aqueles que têm a adoração viva diante de Deus, todos aqueles que são ungidos e estabelecidos por Deus dentro de um ministério, né? Ou dos seus ministérios que sejam, deve sempre andar no meio de homens e mulheres que têm experiência com Deus e foram queimados pelo fogo do Espírito Santo.
O que é ser queimado pelo fogo do Espírito Santo? É aqueles que passaram por uma experiência com Deus. Um exemplo, Ananias, Misaías e Azarias foram jogados dentro da fornalha. Então, e saíram de lá, foram aprovados. Nós temos que andar com gente assim. E a Bíblia ainda fala, se você for andar com um crente que, dizendo de ser irmão, que bebe, fuma, que maldiz, fofoca, que coisas tais pratica, com tais nem comais, Paulo diz. Aí a hora que você pensa, então eu vou sumir do mundo. Agora não tem lugar mais para mim ir. Mas assim, você não deve se misturar. Se misturar é como o fermento. Depois que você joga o fermento na massa, tem como tirar? Não. Então isso é a mistura que a Bíblia fala. Não devemos nos misturar. A gente passa, a gente convive, é um familiar, é no serviço. Por que a gente tem um costume de ceiar? Ele tem uma representação do lava-pés. Nós já estamos limpos, mas nossos pés se sujam. Então nós temos que limpar os pés. Todo o corpo, Pedro, está limpo, mas seus pés têm que ser limpos, manter ele limpo. Por quê? Porque você anda nesse mundo. Então, querendo ou não, você se suja. Então, nessa hora da sujeira, você só limpa os pés. É o que a Bíblia fala. Satanás conhece o poder dessas pedras afogueadas e com a sua astúcia procura apagar esse fogo através de laços pecaminosos e sepultar através de seus próprios pecados para que ninguém mais as encontre. Verificarão os montões do pó e as pedras que foram queimadas. Neemias 4:2. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa construção de Neemias é porque ele pegou as pedras que estavam queimadas e colocou lá nos muros, né, de Jerusalém. Por quê? Aquilo ali era uma simbologia que Deus não deixa para trás aqueles que são experimentados. Amém. E nós muitas vezes vamos ser queimados pelo calor do mundo ou pelo calor do Espírito, mas nós seremos pedras vivas. Todos nós somos. Por quê? Porque nós passamos por experiências e nós atravessamos ela. Nós temos em nós, não é uma experiência do apóstolo Anton, nós não temos uma experiência do Billy Graham, não, nós temos uma experiência na nossa vida. Nós passamos pela fornalha de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu passei por uma prova. Quando eu aceitei Jesus, quando eu fiz isso lá no serviço, eu passei por uma prova. Quando eu estava numa situação, eu fui no hospital, eu passei por uma prova. Então nós fomos queimados. Nós somos essas pedras, essas chamas, né? Essas, como é que eu posso dizer, essas brasas, que como diz ali no texto, essas pedras afogueadas. Nós somos elas. E nós temos que nos unir. Por quê? Porque quando nós nos unimos é como uma brasa junto com outra brasa. Quando menos pensa está aquele montão de fogo. Mas com o tempo nós vai se afastando. Aí vem o quê? O frio. Aí o frio forma o quê? Aquela camadinha de cinza. E isso já nos impede de nos aproximar de Deus. Porque vamos ficando tímidos, vamos nos encolhendo, vamos deixando de pegar fogo. Quando menos pensa, apaga. Aí tem que vir outra pedra para encostar nela, que aí ela vai pegar fogo de novo. E somos quem? Nós. É como eu vi um exemplo, achei interessante. Não vou falar não, porque eu acho que a irmã vai fazer no dia da ministração das mulheres aí. Então eu não vou falar não. Mas vocês vão ver. Nós temos que acender a chama das outras pessoas. Quando Satanás descobre que estamos edificando para Deus, uma de suas preocupações é se vamos desentulhar e vivificar as pedras que foram queimadas pelo fogo do Espírito Santo que ele entulhou. Sabe, tem muitas pessoas no nosso meio que têm grandes testemunhos, mas às vezes por causa de uma decepção, por causa de um momento, uma palavra dita num momento errado, elas se frustraram, então meio que borocochô no cantinho, largadinha, tipo assim, eu vou ficar aqui, Senhor, porque eu não posso ficar sem a sua presença. Só que Deus fala para você, não, o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui, você tem que vir para cá. Mas ninguém me chama. Aí o irmão fica lá naquele sentido, não, você está ali, mas você está ali porque Deus te colocou aqui.
Então, se Deus te colocou aqui, Ele quer que você seja uma brasa. Lá no serviço, todo mundo é contra mim. Quando eu falo de Deus, as pessoas se levantam. Mas Deus te colocou lá por quê? Porque você é a brasa de Deus lá. Lá na sua família, na sua vizinhança, na sua sociedade, você é o homem, você é a mulher de Deus lá. E Deus está contando com você. Que se não fosse, Ele não teria te colocado lá. No meio da sua família, você é uma brasa viva. E Deus conta com você para tacar fogo naqueles que estão lá. Mas fogo santo, tá? Amém. Fogo do Espírito. Esta geração, Deus está levantando uma muralha não apenas de pedras novas, que são esses que estão chegando agora. Não, são aquelas pedras que já foram queimadas, que já têm experiência. É como nós estamos aqui, quando a gente pensa, já pensou se disséssemos assim, olha, hoje o apóstolo Paulo vai estar aqui. Quem é que não queria ver aquele homem pregar, falar de Deus, das experiências que ele teve com o Senhor? Né? Eu queria, muitos de nós queriam. Por quê? Porque ele realmente é uma pedra viva, né? Que pegou fogo e queima até hoje. Você vê que ele é mais conhecido do que muitos imperadores. Paulo é mais citado do que aqueles que o mataram, aqueles que se achavam ser mais do que ele. Paulo hoje é muito mais conhecido do que eles, e ele se achava o que o menor de todos, mas diante da mão de Deus, né, ele era um escolhido, um vaso escolhido. Pedras que estavam entulhadas, mas que estão sendo vivificadas pelo poder da palavra profética. Então, irmãos, nós temos essa palavra profética. Você e eu temos esse poder de vivificar aqueles que estão chamuscados pelo mundo, aqueles que estão com as cinzas encobertas. Nós temos esse poder de vivificar elas. Amém. Nós temos que desentulhar elas, nós temos que fazer elas novamente, tacar fogo nelas, jogar gasolina mesmo e tacar fogo. Pode falar, pastor. Pastor, uma irmã chegou para mim e perguntou se ela podia orar. Aí eu falei, pode, claro que você pode. Não, porque o irmão falou, eu estava orando, o irmão falou que eu não era ungida a obreira, que eu não podia orar. Eu falei, pode sim, Deus te chamou para fazer diferença nessa terra. Você pode orar, deixa Deus te usar. Amém. E aí eu fiquei conversando com ela, hoje ela está mais firme, forte, assim, sim. firme. E agora, esse irmão, ele faz muita coisa. Ele é o quê? Ele é profeta ou é miserável? Filho enviado do diabo. Pois é, às vezes, você vê, né? Não diferente dentro da casa de Deus. Uhum. Às vezes uma pessoa que tem um cargo, vamos assim dizer, eclesiástico, né? De unção de Deus, às vezes o inimigo usa esse para nos desmotivar. Uhum. Eu me recordo a primeira vez que eu preguei, rapaz, eu falei sobre Daniel, sobre Daniel? Foi sobre Daniel. E aí, a irmã terminou, né? Era até uma pastora. Aí ela, na hora que terminou, o irmão é a primeira vez, mas o irmão errou aqui, o irmão errou ali. Meu Deus. E o irmão devia ter feito isso, devia ter terminado com esse versículo. Eu falei, mas não citei o versículo. E falei do meu jeito, a gente não tem muita experiência, a gente vai falando. E aí a irmã só me criticando. Irmão, se eu pudesse, não tem aquela história que fala que se tivesse um buraco eu tinha botado minha cara dentro ali, tinha saído e nunca mais voltar naquele lugar. E aí quando acabou o culto, o irmão, o evangelista, tenho muita estima por ele, o evangelista Samuel, chegou e falou, olha irmão, não escuta nada do que a irmã falou. Você foi uma bênção, passou a primeira vez, olha, foi excepcional. Continua lendo, continua estudando. Quando você for pregar de novo, ora, jejua, se santifica para que você seja usado por Deus. Continua firme, foi o que ele falou para mim. Isso já me deu um ânimo. Aí depois vem outro e fala, olha irmão, parabéns. Nós temos que incentivar essas outras pessoas que estão começando, porque se a gente chegar e apontar o erro dela logo no começo, elas vão ficar retraídas.
Então, às vezes, o inimigo, sabendo disso, aí vai lá na irmã, fala: ó, irmã, você não pode orar, porque você não é ungida. Aí a irmã fala: ela não falou, então eu não posso. Irmão é pastor, irmão é bispo, irmão é apóstolo, irmão é não sei o que e tal. Aí depois Deus usa a pastora: não, você tem que orar, irmão. Você tem que orar, e você tem que decretar, tem que declarar vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aonde você estiver vai ser uma bênção. Aí a irmã começa a fazer, quando pensa, a irmã floresce. Aí depois você olha para o irmão: cadê o irmão? Entendeu? Cadê esse irmão que acusou ele? Às vezes não está nem perto, mas por quê? Porque se deixou levar. Então, a primeira qualificação do nazireado, vamos passar para ela agora, porque você já era a segunda. Tá? Essa aqui já é a segunda. Isso também é para provar se gosta das coisas mais de Deus ou não, né? Também impedir. Será que eu gosto mesmo de orar? Essa pessoa, então eu não vou orar por causa disso. Porque alguém, né? Deus também prova. É igual quando Deus falou para Pedro lá: tu me amas mais que eles, né? Também é outro exemplo, que ele, e ali ele tem uma chamada, né, profética, porque eu pelo menos penso, né, talvez eu não chamaria Pedro. Né? Talvez eu chamaria Mateus ou algum dos outros lá, talvez até Tiago, né? Não sei, enfim, André, João. Não, João, agora você vai ser o líder. Mas não, ele veio e chamou Pedro. Pedro era um cara difícil. Se você for analisar, ele falava na hora que não era para falar, deu trabalho. Certa vez ele falou: olha, Senhor, tu quer que eu mande um raio lá sobre aqueles que estão lá, que estão falando de ti lá? Deus falou: calma, Pedro, eu vim pela paz, calma, não é assim. E Deus, quando Deus desceu, Jesus estava no Monte da Transfiguração, está lá Moisés, Elias e Jesus. Quando eles pensam, lá vai Pedro: Senhor, o Senhor quer que eu arrume outra tenda? Ele: não, moço, calma, o pai interviu, esse é meu filho, a ele eu vi. Era um camarada que deveria ter feito muito bom, mas fez mediano, e ainda assim traiu o Senhor Jesus 3 vezes, disse que não ia trair, e assim, é um cara que deu trabalho para Jesus. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele falou para aquela, não sei qual é o nome daquela, não sei qual era Maria, né? Mas eu sei que era uma das Marias, era uma mulher, e ele pegou e disse para ela: dize a Pedro e a meus irmãos que eu os encontrarei. Pois é. E aí o que aconteceu com ele? Ele chegou, quando foi encontrar Jesus, Pedro tinha ido pescar. Não, eu vou pescar, vou voltar à vida que era de antigamente. E Jesus lá na praia: já pescou, Pedro? Não. Joga a rede do outro lado, Pedro. Aí Pedro jogou. Na hora que pegou, João no meio da estrada, quando ele estava vindo do mar, falou: ó, é o mestre. Pedro se jogou dentro d'água e chegou lá na margem. E aí foi a hora que ele falou: tu me amas, Pedro? Ele falou: Senhor, eu amo, né? Eu sei. Tu me ama mesmo, Pedro? Senhor, eu amo. Aí na terceira vez: tu me ama, Pedro? Aí ele falou: rapaz, tu sabe que não. Foi o que ele falou: eu te amo. Quer dizer, o amor, filhos, eu te amo como um irmão, eu não te amo como um Senhor, o meu Deus da minha vida, né? Ele falou: Senhor, tu sabes que não. E aí Deus pegou e falou: então apacenta os meus cordeirinhos. Talvez nenhum de nós teria chamado Pedro com responsabilidade. É tanto que depois Pedro se manteve firme. Aí lembra que ele tinha prometido em Mateus 16 a chave do céu? Ele diz: sobre esta pedra, né, o meu rei, edificarei a minha igreja. Então Pedro teve as chaves dos céus para abrir. E quando ele abriu no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que 3.000 pessoas aceitou Jesus numa pregação dele só. Nós teríamos desistido de Pedro na primeira tacada. Não, Pedro, você disse que era de Deus, agora você é do diabo, cai fora. Você não serve. Você está falando que você cortou a orelha do cara. Rapaz, por que você fez isso? Homem, você está dando trabalho. Então, assim, às vezes a gente não está muito preocupado. Isso nós vamos falar um pouco mais quando a gente for falar do ministério pastoral, que é aquele que cuida da ovelha. Às vezes a ovelha está cheia de carrapicho, cheia de aquelas coisas que anda, eu não sei o nome, que você anda no mato e gruda na calça. Carrapicho
carrapicho. É carrapicho mesmo, né? Pois é, cheio de carrapicho, carrapato, toda suja. E ali o pastor vai lá e limpa, e escova o pelo dela, e dá banho nela, e arruma ela. Aí quando ele pensa que não, cadê ela? Já tá lá no lado de novo. Aí o pastor vai lá, ô meu filho, volta, não sei o quê. Aí nós vamos ver isso lá no ministério pastoral. Mas aqui nós estamos falando do ministério profético, né? Muitas vezes nós vamos ser profetas, eu falo isso para vocês. Não pense que você vai ter somente um. E se você tiver só um, Deus pode te usar em todos. Pode falar. Tinha um rapaz lá que ele estava enfeitiçado com uma mulher ao dobro da idade dele. E ele estava enfeitiçado, e ele foi para a igreja, ele saiu, então eu fui atrás dele. Quando eu cheguei, ele estava bêbado. Aí eu falei, você vai para a igreja? Ele falou, não, não vou não, eu estou bêbado. Eu falei, você vai, hoje você vai sair de lá liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. E ele foi e nunca mais saiu da igreja. Amém. E se a senhora não tivesse assistido? Tivesse falado, não, quando você estiver bem, você volta. Hoje ele não era mais pastor. Talvez não estaria na igreja. Aí Jesus não falou, vinde a mim como estais. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que só tem que vir para Deus quando a gente está bem. Não. No momento que você está ruim, você está para baixo, está difícil. Irmão, procura uma igreja. Jesus falou que a igreja é um hospital. E o problema da igreja, esse ditado é antigo, eu nunca esqueci dele. Diz que Jesus é bom, mas Jesus tem cada inquilino. E a gente tem que conviver com esses inquilinos, sabe? Esse é o problema da história toda, é esse. Porque Jesus nos pede somente o seguinte: da maneira que eu te aceitei, como tu eras, de onde tu estava, de onde tu veio, o que tu fazia, eu não te perdoei, eu não te trouxe, eu não tive paciência e hoje você é quem você é. Então aceita o teu irmão que está do teu lado, porque do mesmo jeito que eu aceitei você, eu aceitei ele, e ele está do seu lado para que você ajude ele, ou então ele vai te ajudar. Essa é a ideia do cristianismo. Aí às vezes porque a gente tem um ano a mais, uma consagração a mais, uma unção a mais, um cargo a mais, acha que a gente é diferente do outro. Não, a única diferença é que Deus às vezes te chamou antes dele, ou que talvez você tenha amadurecido um pouco mais antes dele. Nem quer dizer que todos foram plantados juntos também, e cada um dá um fruto. Às vezes o seu fruto, por exemplo, é de uma tâmara. Tâmara diz que é 80 anos para dar fruto. Mas tem um alface que é coisa de... Já tem tecnologia que diminui isso. Já estão diminuindo, né? Para Deus. Talvez é o agir do Espírito Santo, né? Vamos assim dizer, para a gente poder comer desse fruto. Aí você vê um exemplo, você chega numa chácara e você fala, poxa, meu avô plantou essa árvore aqui e hoje nós estamos comendo o fruto dela. Talvez ele não comeu desse fruto. Às vezes você chega num local e alguém fala assim, isso aqui foi minha avó que fez, foi meu pai, minha mãe, meu irmão. Você está participando daqueles frutos por quê? Porque alguém foi lá. Mas eu acredito que quando Jesus for reinar, eu acho que a gente vai comer fruto que nunca comeu. Né? Muita coisa assim que vai... que ficou perdido, né? Minha mãe tem uma história, e ela conta, eu acho interessante, que ela fala que muitas frutas que ela comeu no tempo mais antigo, né? Que ela é baiana, e diz que aqui não tem. Ela fala, pois é, cadê essas frutas? Também. Né? Várias frutas que você não acha mais. E a época de amadurecimento é uma coisa que vai ser mais... Talvez, né, como a irmã lembrou, Deus pode nos dar esse privilégio de conhecer as coisas que eu gosto daquele araticum. Eu gosto, tem tal do frutos do Goiás, que é uma sorveteria que tem por aí, tem sorvete. Toda vez que eu vou lá eu como. Tem outras frutas também, buriti e tal. Então para quem gosta, murici, rapaz, tem tanta fruta lá, e que assim, a gente não sabe como. Então Deus pode nos fazer comer desses frutos também. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós temos que plantar. E plantar é o que? É lá na escuridão, é como o ministério apostólico. Não tem nada. Sua família não, a família da pessoa. Que você foi chegar lá, tá um caos. E você fala, Deus, eu profetizo que a partir de hoje, nenhum demônio, nenhum principado, ninguém vai mais vir sobre esta casa, que o Senhor vai ungir esses homens, eu estou ungindo cada móvel, eu estou ungindo a entrada, a saída desse lar, e o Senhor vai acampar seus anjos, e nenhum mal vai suceder sobre esses que estão aqui. Você plantou a semente.
Quando menos pensa, passa um tempo, aí os irmãos vai dar o testemunho. Irmão, desde aquele dia que você foi lá, irmã, desde aquele dia que você fez aquela oração, nunca mais aconteceu isso. Agora, se você não fala, se você não profetiza, se você não ora, talvez não teria acontecido. Ou talvez foi outro irmão lá e fez o que você não fez, e aí você não fez testemunho. Isso pode acontecer também. Acontece. Segunda qualificação, uma voz profética. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho e se endireitai as suas veredas. João Batista não era como um eco de ninguém, mas a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Ele não era uma igreja, um coral, uma orquestra, mas apenas uma voz. Porém, toda Jerusalém, Samaria, Judéia, cidade circunvizinha, que se dirigiam para o Jordão apenas para ouvi-lo. João Batista não foi para o deserto porque estas pessoas estavam lá. As pessoas foram para o deserto porque sabiam que encontrariam João Batista. Em tempos de avivamento, Deus fará com que aqueles que preparam o seu caminho seja ouvido no deserto. Amém. Muitas pessoas irão procurar você para que você aconselhe a elas. Por quê? Porque elas vão ver em você uma voz. E às vezes essa voz, ela pode não estar nos púlpitos, pode não estar nas grandes festas, talvez seu nome não é nem citado nas reuniões de obreiros, você nem é chamado para dar entrevista, mas na hora que o pau quebra, os irmãos lembram de você. Fala, não, vamos procurar a pastora Deise, vamos procurar o irmão fulano, vamos procurar o irmão fulano. Por quê? Porque a gente sabe que lá tem alguma coisa de Deus. Profeta, né? Terceira qualificação, vestir-se de camelo. E este João tinha suas vestes como a de camelo. Os irmãos sabem disso. O profeta de Deus não pode se vestir de linho fino como o sacerdote. Isso aqui é uma representação lá, né? O linho fino era para o serviço do templo, mas os pelos de camelos eram para enfrentar o deserto. O sacerdote trabalhava no templo. O templo era coberto. O profeta não, o profeta andava de cidade em cidade, andava no meio do mato. Lembra de Elias? Estava lá no deserto, depois foi para casa de uma viúva. Quando Eliseu andava na rua, aí a mulher falou: não, vamos construir um barraquinho aqui para ele, entendeu? Então, assim, o profeta, ele caminha, o sacerdote não. A Bíblia diz que o sacerdote dentro do templo não podia nem suar. E hoje a gente faz as coisas com Deus, né? Suando, então uma coisa errada. Talvez não é para Deus. Tá. O linho como o homem era para enfrentar o deserto. O linho fino confeccionado pelo homem, mas o couro de animal é confeccionado por Deus. A roupa de Deus sempre será melhor do que a nossa roupa. Assim como Deus vestiu Adão, eu tinha lembrado de Adão, no princípio da criação para enfrentar os perigos da floresta, também no princípio de um novo tempo vestiu a João Batista para enfrentar os perigos do deserto. Lembra quando Adão pecou? Aí Deus foi lá, molou o cordeiro e vestiu ele e Eva. E falou: agora vai. Mas não mandou eles antes de estarem vestidos. É como Deus te mandar para o seu ministério, para o seu deserto. Ele antes vai te revestir. E depois ele vai te enviar. Quarta qualificação, um cinto de couro. O cinto de couro que cingiu seus lombos, né? O profeta de Deus precisa estar cingido com a verdade. O apóstolo João declara: essa verdade precisa envolver todas as áreas da nossa vida, inclusive o nosso ministério. Estais, pois, firme, Efésios 6,14, tendo cingido vossos lombos com a verdade. A verdade confere a firmeza do ministério profético. Esse cinturão de couro representa aquele usado pelos halterofilistas, que protege a coluna e lhe dá estabilidade para suportar o peso. Não sei se os irmãos já viram. Que ele fica justo aqui para poder pegar um peso, para quê? Para não danificar a sua coluna. Isso é o que? A verdade, né? Simbolizado como a verdade. A responsabilidade inerente ao ministério profético e os ataques do adversário e as próprias crises de ordem internas só poderão ser suportadas e vencidas se vestirmos e cingidos com o cinturão da verdade. Se não estivermos com a verdade, nós iremos sofrer danos.
Não apenas nós, qualquer um. Qualquer um. A qualificação que se alimentava de mel gafanhoto. Os levitas, entre outros alimentos, comiam o trigo e a carne dos animais que eram trazidos para o sacrifício. Entretanto, o cardápio de João Batista era o mesmo nas 3 refeições, almoço, café e janta. Ele comia o devorador misturado com o mel da palavra de Deus. E hoje você vê que não é bem assim, né? Lembra que os gafanhotos eram um tipo de devorador lá em Malaquias? Pois já no Novo Testamento, João Batista, a voz, o profeta, ele comia, simbolicamente, tá, irmão? Ele comia o devorador, que eram os gafanhotos, com o mel, que simbolizava uma passagem em Apocalipse, quando Deus deu para João, falou: olha, tá vendo esse rolinho? Come. Aí ele comeu, nossa, na boca é doce como mel, né? Era a palavra, era a revelação, mas no estômago ele amarga como fel. Porque quando você recebe a palavra de Deus, irmão, é uma bênção. Ixi, agora eu vou pregar, eu vou falar, eu vou evangelizar, eu vou botar o inferno no chão. Aí quando é no outro dia, você fala: irmão, vamos lá. Não, ou não. Aí, não, fulano vai comigo, Beltrano vai comigo. Você olha, não tem ninguém. Você fala: ué, Senhor, foi o Senhor que falou, ontem foi tão bom, tive aquela visão, aquela coisa, parecia um mel, mas agora tá amargo. Por quê? Porque é sua vez de fazer. E assim Deus faz conosco. Então, eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Eu vou encerrar. O profeta João Batista, ao ler um exemplo, né? Ezequiel 47, 1 a 5, teve uma das maiores revelações de seu ministério. Como nazireiro espiritual, não iria mais convidar as pessoas para entrarem no templo e se lavarem na bacia. A partir de agora, as pessoas deveriam entrar e se lavar no Rio Jordão. O Senhor começou com uma pequena bacia, entretanto, em seu coração sempre houve um rio de águas profundas. Lembra que lá em Ezequiel fala: existem águas que dão nos arteiros, nos joelhos, água que dão nos lombos, mas tem águas mais fundas. Então as pessoas, elas se lavavam na bacia, que era um pequeno compartimento de água, né? Que tem, um exemplo, o batismo católico, ele vai pegar e molha um pouquinho a cabeça da pessoa. E João Batista falou: não vou molhar a cabeça de ninguém, vocês vão entrar no rio, fazer como Ezequiel, vocês vão direto, é por rio. É para onde já não dá pé. Por quê? Porque lá que vocês vão receber a imersão do Espírito Santo, o ministério profético. Aí depois vocês terminam de ler. O livro de Números ensina que sempre terá uma palavra de Deus. Ele falou através de Moisés, tocando as trombetas. Ele aqui, ele é maior. A unção profética os alcançou no arraial. Eles também profetizaram. Isso nos ensina que Deus conhece todas as nossas dificuldades. E se estivermos escritos e não conseguirmos chegar ao lugar determinado, Ele irá nos alcançar com a sua unção e com o seu Espírito. Ele irá nos levar. A Bíblia diz que Ele levou o povo, Ele cuidou do povo. O povo tinha frio, Deus colocou uma coluna de fogo. O povo estava com fome, Deus mandou maná do céu. O povo estava com sede, Deus colocou a água da rocha. O povo estava com calor, Deus colocou uma nuvem. O povo queria comer carne, Deus trouxe codorniz de cima do mar. Deus vai prover, Deus vai cuidar, mas você, irmão, tem que abrir a boca, tem que profetizar. E você poderia começar profetizando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua situação que você está passando. É como se diz: a partir de hoje eu não aceito mais isso na minha vida, eu vou profetizar sobre mim. É porque a gente pega sempre assim: crê nos seus profetas e prosperareis. Isso é bom, mas você vê que um exemplo é a palavra de Deus, nós não podemos refutar, não tem como. Mas a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na hora que você ouve, você toma uma posição. Lembra de Samar? Samar, os filisteus vinham, não sei se eram os filisteus, que vinham contra ele e toda vez devastavam a cidade. Teve uma hora que ele tinha um campo de lentilha. Não sei se os irmãos gostam de lentilha. Eu, particularmente, família do feijão, não sou muito fã. Mas, enfim, ele tinha um campo, era o que ele tinha. E na hora ele se levantou e falou: daqui eu não me arredo um pé. E ele lutou. A Bíblia diz que com tamanha unção que o Espírito veio sobre ele, que ele botou um exército para correr. Por que a gente não luta pelos nossos?
Por que a gente não faz como o Samar e se levanta contra os inimigos que tenta, vamos dizer assim, afrontar os nossos sonhos, os nossos familiares, né, as nossas situações ao qual nós temos passado dificuldade? Então Deus quer, a Bíblia também fala que Deus procura, eu procurei um que estivesse na brecha e não encontrei. Talvez é você, essa pessoa, que Deus quer que se levante e se coloque na brecha para falar com Deus face a face. Quem é que não gosta de amigos? Deus tinha um amigo, Moisés. Meu servo Moisés, falou de Abraão, né, como amigo, mas assim, Abraão, ele, por Deus ainda ter chamado ele de amigo, ele não teve, imagino eu, a intimidade que Moisés teve com Deus. Que Deus certa vez falou, olha, quando ele falou, Moisés é meu servo, eu falo com ele face a face. Deus não deu testemunho disso de Abraão. Ele falou que ele era amigo e que ele, tipo assim, não faria nada sem que revelasse para o seu amigo. Mas ele também disse para Moisés que eu falo com ele face a face. Quando Miriam e o irmão dele, e Arão, se levantou contra ele, Deus tomou a causa na hora. Falou, rapaz, vocês não se envergonham de falar mal do meu servo Moisés? Lembra de Josué? No início do capítulo de Josué, ele fala, Moisés, meu servo Moisés é morto, e tu, Josué, servo do meu servo Moisés, levanta, porque você vai fazer esse povo caminhar e entrar na terra que eu prometi aos seus pais. E no final, e morreu Josué, servo do Deus Altíssimo. Foi promovido. Ele já não era mais servo de Moisés, ele já era servo do Deus Altíssimo. Por quê? Porque ele já tinha intimidade. Você e eu nos aproximamos de Deus através de um servo de Deus. Aí você se tornou servo daquele servo de Deus. Só que Deus não quer que você morra como servo do servo de Deus. Ele quer que você morra servo dele. Não, isso no Antigo Testamento. Hoje ele quer que você seja amigo? Não. Ele quer que você seja como é que eu posso dizer? O amigo? Não, ele quer que você seja a noiva. A noiva tem mais intimidade do que o servo. A noiva tem mais intimidade que o amigo. João Batista falou, para mim me importa apenas ser amigo. Então tá bom, você vai para o casamento, tá lá. A noiva não, a noiva vai para as câmaras, né, nupciais, tem intimidade, está todo o tempo com o noivo, e assim somos nós. Todo o tempo estamos com ele. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deus nos deu esses 5 ministérios, essas 5 unções. Você faz parte do corpo, é como se diz, tem um plano de saúde. Aí lá no plano de saúde diz que você tem direito a, sei lá, a odontologia, tem direito a clínico geral, tem direito a ginecologia, tem direito a urologia, tem direito a ortopedia, e você vai lá só para cuidar, sei lá, não estou dizendo que é uma coisa pequena, mas sei lá, oftalmologista, aí você vai lá só para cuidar da oftalmologia. E os outros benefícios? Você tem direito, você faz parte do corpo, está no escopo do seu plano, do plano de Deus para nós, mas você só quer usar oftalmologia, né? Aí Deus, tudo bem, está aí, meu irmão. É como ele falou para o filho mais velho, tudo que eu tenho é teu, você queria só um cordeirinho, se deu mal, porque tudo isso aqui é seu. Você não comeu, não bebeu, não fez parte porque você não quis. Amém? Vocês vão ler, né, sobre o ministério profético, né? Quem tem um exemplo de um ministério profético aí? Na sua vida? Todos nós temos, irmão. Na próxima aula vocês vão trazer esse exemplo para mim. Eu vou perguntar de um por um. Qual foi o seu ministério profético? O que você fez que Deus, você não esperava e Deus fez acontecer? Eu lembro quando a pastora Silvana, bem no começo do ministério dela, Deus tinha me dado uma visão, né? A gente andava muito juntos na época da Baía. E assim, Deus mostrou a mão, né? Os cinco dedos, assim, eu nem entendia muito de Bíblia, não, era adolescente. Bem. Na fase, né? Transição, adolescente e adulto. Aí veio uma faixa escrito o nome dela, era
ela era obreira ainda quando ela não tinha ainda aberto ministério. Tinha estava iniciando a carreira cristã de obreiro. Aí eu vi uma faixa escrito o nome dela, muito grande, Deus falando ali. Eu não lembro que Deus, mas na época eu contei o sonho todo pra ela, a visão. E eu sei assim que outras coisas, como se fosse Deus encaminhando ela para o ministério apostólico mesmo, sabe? No tempo você não entendia, não né? entendia. Aí depois Deus te revelou. E eu creio que são essas igrejas que abriram. Que já abriram, né? E que posteriormente irão se abrir ainda. Eu vou citar um exemplo meu. No tempo eu era presidente do departamento masculino, cuidava de outro departamento também. E a gente ia nas casas, fazia as visitas. E eu tinha, nesse tempo tinha uma campanha que era, só para encerrar aqui, não tem a Páscoa? Os umbrais, Deus me falou, unge os umbrais e o portal da casa, porque quando o anjo da morte passar, ele não vai ferir essa casa. Por quê? Por causa daquele sinal. Então aquele sinal que era manchado com sangue, simbolizava o sangue de Cristo, né? Sobre aquela casa. Então o anjo da morte vinha e não passava. E qual era o nosso intuito? A gente ia na casa do irmão e orava por ele, ungia os umbrais da porta da casa dele e falava, porque Deus tem visitado o mundo, Deus tem, né, punido alguns, e Deus não vai punir o irmão, porque o irmão faz parte do sangue de Cristo, o irmão faz parte do corpo de Cristo. Então essa maldição que vai vir sobre o mundo não vai afetar a casa do irmão. Amém? Amém. O irmão tinha feito 9 cirurgias na perna, botava pino, tirava pino, a confusão danada. Eu vou contar porque isso aqui não é mentira, é só 5 minutos, tem certo. Ele já estava na igreja, vamos assim dizer. Saiu com o carro, capotou o carro. Não pode deixar, eu quero que ele veja. Não é mentira. Ele saiu, capotou o carro. Nessa que ele capotou o carro, ele estava com a amante. Beleza. Foi para o hospital, chegou a mulher desesperada no hospital, grávida de 4 a 5 meses, mais a sogra dele, mais a mãe dele lá. Aí a mulher com a sogra, beleza, chegou no hospital, aí a mulher, olha, não sei o que, como é que ele tá, olha, ele tá assim, ele tá assado e tal, ele tá furado, mas vai passar por uma cirurgia, quebrou a perna e tal, mas vai sobreviver. Não, então tudo bem. Mas a esposa dele tá bem, tá aqui o sapato dela. Aí você imagina a mulher com fio na goela, ouvindo o negócio da esposa, como é que é o sapato? De que sapato? Mulher conhece, né, irmão? Você sabe, mulher, você vê um fio de cabelo nas costas, mas esse fio não é meu. Ainda mais um sapato. Não, esse não é nem meu número, enfim. Aí resolveram lá, o cara saiu, foi para casa, e a mulher ia, trabalhava, estudava, e ele ficou em casa e cuidava da neném, nasceu e ele não andava, por causa dessa dificuldade que ele teve que botar pino, tirar pino, aquela confusão na perna, não andava, cadeira de roda, tinha sido até desenganado. E nós fomos lá e tal, e numa dessas não, eu só fui lá uma vez. Cheguei e falei, olha, nós vamos orar por você e tal. Ele, não, amém, tudo. Eu falei, olha, eu falei para ele, nós passamos pelo deserto. Só que tem um problema, quanto mais rápido você descobrir o motivo que Deus te colocou no deserto, mais rápido você vai sair dele. Então aprenda as lições que você tem passado nesse deserto. Porque quando você aprender, Deus te tira. O homem pode te lançar no deserto. Se você clamar a Deus, Deus te tira do deserto. O diabo pode te levar para o deserto. Se você clamar a Deus, Deus te tira do deserto. Mas se Deus te levar para o deserto, irmão, você só sai de lá quando Deus quiser. Foi o caso de Jesus, lembra? Jesus saiu para ser, o Espírito levou Mateus 4 para ser tentado no deserto, ser provado, e lá ele foi provado. Depois de ser aprovado, ele voltou, mas ficou 40 dias lá. Então, enfim, falei para ele, olha, aqui nós vamos ungir os umbrais de sua casa e tal. Ele, não, amém. Aí eu olhei para ele, eu lembrei de Paulo, quando ele falou daquele aleijado, que ele viu a fé nele. Eu peguei e falei para ele, falei, olha, e aqui todas as vezes que você olhar para essa unção, quando você tiver vontade, você vai se levantar. E você vai vir e colocar a mão e vai orar aqui, porque nesse dia você vai lembrar que nós estivemos aqui.
A igreja esteve aqui e orou por você. Não foi 5 meses, esse homem estava andando, desenganado pelo médico. Uma profecia que Deus usou, pode usar eu, mas pode usar você, pode usar qualquer um, pela sua ousadia. E você não está falando de você, você está falando aquilo que o Espírito manda. Então, irmãos, não tema, você é corpo de Cristo, você é mulher eleita por Deus. Deus tem algo muito grande para você, mas você tem que abrir a boca e profetizar. Alguns vão dizer, é doida, mas vão ver os frutos. É melhor ser chamado de doida e andar segundo a vontade de Deus, do que não ser chamado de nada e não ver os milagres de Deus. Pode falar. Eu vou contar, assim, na minha vida ministerial tem muita coisa que Sim, eu vou contar. muitas coisas. Mas eu vou contar uma chocante. Pode deixar. Você sabe. Eu estava pregando lá na igreja, pregando, no final fiz um apelo. E tinha um rapaz sentado, convidado a Michele. Ele estava sentado e eu fazendo apelo, o Senhor falando, faz o apelo. E eu insistindo. Aí eu fui e perguntei para ele: você aceita Jesus hoje? Que teu tempo está contado. Ele falou: não estou preparado não. Eu falei: quem que vai te preparar é o Senhor. Teu tempo está contado, seus dias estão contados. O Senhor me mostrando que ele ia morrer, me mostrando o espírito de morte, que seus dias estão contados. Não, eu falei que o Senhor tem misericórdia de você. Aí passou, não foi 15 dias, mataram ele lá na Samambaia. Por quê? Não aceitou. Então assim, Deus nos mostra, né? E a gente tem que saber como falar, com quem falar. E quando Deus manda a gente falar, a gente tem que falar. Deus mostra e a gente não fala, nós sempre seremos. É como o Atalaia, né, Ezequiel, se não me falha a memória, 33, quando ele fala que se Deus mandou você advertir aquela alma e você não advertiu, o sangue dela recairá sobre a sua cabeça. Antigamente a gente via muito falar sobre isso, hoje em dia é pouco, né? Por quê? Porque os profetas hoje não têm coragem de falar mais isso. O profeta só quer dizer chave, unção, porta, mansão, entendeu? É só isso. Você não vê mais esse tipo de milagre. Isso tem ofuscado os milagres de Deus, porque as pessoas têm se preocupado muito com essas coisas terrenas. Bem, vamos encerrar, que eu sei que tem uma live mais tarde aí.